Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse dia que celebramos São Francisco de Assis, padroeiro da comunidade, de nós fazemos memória, relembrar um pouco de toda a herança espiritual, que nós herdamos. Primeiramente falando, acho que nossa cidade de Anápolis, foi evangelizada, pelos franciscanos que aqui chegaram, se não me engano, há mais de 80 anos, e desbravaram a evangelização, em nossa cidade. E a comunidade nasce, nessa diocese, na cidade de Anápolis. Desde o início, a irmã Teresa, uma irmã franciscana, nos acompanhou e transmitiu para nós, esse amor, esse carinho, e a vida de São Francisco que tanto nos encanta, E como comunidade, como carisma Nova Aliança, dentro de tudo aquilo que é a vida de São Francisco, nós buscamos trazer na nossa vida, a simplicidade, a humildade e o destemor, na evangelização, o ardor missionário, Nesse mês de outubro, iniciamos o mês com Santa Teresinha, também nossa padroeira também das missões. Estamos no mês de outubro, mês missionário. São Francisco também nos ensina, a sermos missionários. Eu particularmente gosto muito dessa imagem de São Francisco, da nossa capela, diferente das outras tradicionais, até essa que está aqui na casula do padre, normalmente ele está rodeado, por passarinho, por cachorro, por lobo, Claro que Francisco tinha um amor pelos animais, mas o amor maior de Francisco não era os animais, era a palavra de Deus, E a cruz, que ele trouxe e se configurou de tal forma, ao ponto de trazer nas seu próprio corpo, as marcas do crucificado. Francisco, exemplo também de simplicidade, mas hoje queria tratar um pouco mais sobre a humildade em São Francisco, olhando um pouco o evangelho de hoje, onde Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a humildade de Francisco, ele aprendeu porque ele se tornou íntimo do coração de Jesus e quis ser humilde como Cristo é humilde. E diz a palavra de Deus, e por 3 vezes, tanto em Provérbios capítulo 3, Tiago capítulo 4, versículo 6, e também São Pedro capítulo 5, vai dizer assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Vamos repetir isso? Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Interessante que isso repete na Sagrada Escritura por 3 vezes. E nós precisamos viver esse processo, de vencer o orgulho, de vencer a soberba. Todos nós trazemos em nós, ao que diz o Papa Bento XVI, todos nós seres humanos nascemos com uma gota do veneno da serpente. Sabe que gota é essa do veneno da serpente? Lá de Gênesis, a serpente que enganou Eva, nossos primeiros pais, é o pecado dos anjos, Que é o orgulho, que é a soberba, que é o pecado também dos nossos primeiros pais, que também é o orgulho, é o querer se rebelar contra Deus, Os anjos, Lúcifer, diz a tradição da igreja, isso não é comprovado teologicamente, não é magistério da igreja, mas é tradição,
né, de que os anjos se recusaram a servir a um Deus humano. Um Deus queria se encarnar. Eles queriam que na concepção deles, Deus podia tornar-se anjo, mas não um homem. Eles têm que se servir um Deus humano. Por isso, né, Lúcifer diz, não vou servir. E ali os anjos se rebelam. E dentro daquele que era o menor de todos os anjos, que é São Miguel, se torna aquele que é o maior de todos. Por quê? Quer ser o maior? Torne-se o servo de todos. E São Miguel combate, né, e diz, quem como Deus? Né, e ali vence, né, expulsa Lúcifer do paraíso. E Jesus também por 3 vezes repete na Sagrada Escritura, quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Vamos repetir isso? Quem se exaltar, quem se humilhar será exaltado. A humildade é esse caminho para vencermos o pecado dos anjos, o pecado dos nossos primeiros pais e também a raiz de todos os pecados, do nosso pecado, que é o orgulho. E onde nós vamos aprender a ser humildes? É o que o Evangelho nos diz hoje. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Francisco aprendeu de Jesus. Nós queremos aprender com Francisco a humildade, a simplicidade. Entendemos um pouco o que é a virtude da humildade. A humildade, ela é a base de todas as virtudes, e sem ela não há nenhuma que seja virtude. A humildade, a palavra humus, vem de terra, e de fato a humildade é essa terra boa, e na terra da humildade todos os dons de Deus dão fruto. Na terra boa da humildade, todas as virtudes podem ser plantadas e irão crescer sadias, sem medo de pragas que as devastem. Na terra boa da humildade, todos os erros podem ser reparados e as perdas resgatadas, e acabam assim desabrochando em frutos agradáveis a Deus e ao próximo. A humildade não é a virtude mais importante. As virtudes mais importantes são as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Mas a humildade é a base, é o fundamento de todas as virtudes. Nos diz São José Maria Escrivá, pela senda, pelo caminho estreito da humildade, vai-se a toda parte, fundamentalmente vai para o céu. O caminho que nos conduz para o céu é um caminho de humildade, é um caminho, como Santa Teresinha também nos ensinou, né, da pequena via. Por isso, a humildade, que não é a maior de todas as virtudes, mas é o fundamento, é o alicerce. E nós que aqui estamos, queremos construir um edifício espiritual, construir uma vida de santidade. E a humildade é o fundamento dessa construção, é o alicerce. Pode até construir algo, mas sem humildade, isso um dia vai ruir, um dia vai cair. A humildade é o fundamento que tira os entulhos, é o fundamento negativo do edifício da santidade, e o fundamento positivo é a fé. Então, sem fé e sem humildade não se tem santidade. Sem fé e sem humildade não tem? Você quer ser santo? Então, a primeira coisa, eu vou construir algo, né? Que eu tenho que fazer primeiro? Limpar o terreno, não é verdade? A gente foi construir aqui, está construindo no fundo aqui o nosso centro pastoral. O que tinha aqui no fundo antes? Vocês lembram? Tinha uma casa azul, não era? Aí demoliu a casa, não foi? Aí tinha como construir em cima dos entulhos? Constrói santidade em cima de entulhos? E não teve que fazer? Limpar os entulhos, né? Tirar tudo que era entulho, deixar o terreno limpo. O que é isso? A humildade. É o fundamento negativo de toda construção, todo edifício espiritual. Primeiro é tirar dos entulhos, é tirar o que impede a graça de Deus agir no meu coração. E o que impede a graça de Deus agir no meu coração? Deus resiste ao soberbo e dá sua graça a quem? Aos humildes. Um coração soberbo é um coração que não recebe graça. Por isso, nós teve que limpar o terreno, não é verdade? Tirou os entulhos. Depois vieram as fundações. O concreto, as fundações, o alicerce é a fé. Aí sim,
um lugar limpo, com o fundamento da fé, eu posso construir o edifício da santidade. Então, o primeiro passo, né? Nosso coração é um coração muito orgulhoso, é sinal que nós ainda nem limpamos o terreno, ou se estamos construindo sem o fundamento da humildade, um dia essa construção vai cair, porque a santidade se constrói sobre a humildade e a fé. Queremos olhar hoje para a humildade de Jesus, né? Nós temos que aprender com ele. São Francisco aprendeu com Jesus, né, a ser humilde. Por isso, olhando a vida de Jesus, vamos lá. Antes do seu nascimento, nós vemos a humildade de Cristo, aonde? Na encarnação. Ele, sendo Deus, se esvaziou, se fez homem no seio de Maria, assumiu a natureza humana. Olha a humildade, a kênose, o esvaziamento de nosso Senhor. Depois, o nascimento de Jesus, aonde? Jesus nasceu? Em Belém. Que lugar? Num berço de ouro? Sim ou não? Não, num estábulo, num curral. Quem estava ali próximo? Um boi, um burro. Quem foram os primeiros a visitar? Pastores, pessoas simples. E até hoje, né, você vai visitar a Basílica da Natividade em Belém, tem uma porta pequenina, né, de menos de 1 metro de altura, aonde para entrar eu tenho o quê? Que me inclinar. Como chama essa porta? Porta da humildade. A basílica é enorme, mas só tem uma única porta, e para entrar nessa porta eu tenho que me abaixar. E depois, para entrar na gruta, até onde está a estrela, onde Jesus nasceu, eu tenho que me inclinar ainda mais, até o chão, para poder tocar esse lugar onde o Verbo se fez carne. Terceiro, ainda início da sua vida, na vida oculta de Jesus, em Nazaré. Qual a sua profissão? Carpinteiro, um artesão, um homem simples, né, que vive uma vida simples numa cidade pobre de Nazaré. Depois, na sua vida pública, Jesus escolhe o quê? 12 apóstolos. Eles são doutores? Não. Pescadores. E um publicano, né? Pessoas simples também, humildes. Jesus prefere estar com os pobres e também com os pecadores. A sua pregação não é uma pregação cheia de eloquência, mas Jesus prega usando parábolas, histórias simples, para que o povo também compreenda. Quando ele realiza milagres, ele pede que as pessoas guardem o silêncio, que não propague os seus milagres. Vemos na vida pública de Jesus esses gestos e atitudes de humildade. Na sua paixão, né, o seu grande triunfo, domingo de Ramos, né, ele entra em Jerusalém montado num burrinho, num jumentinho, né? O que tem ali são ramos e pessoas simples também o aclamando. Na quinta-feira santa, ele faz o gesto de humildade, lavar os pés dos seus discípulos, inclusive os de Judas. Depois, o que espera são bofetadas, zombarias, insulto, cusparadas, açoites, coroa de espinhos, e é trocado por Barrabás, até chegar a esta humildade total, ao fracasso da cruz, aonde nu entrega a sua vida na cruz. E ainda hoje, podemos olhar na Eucaristia a humildade de nosso Senhor. Se faz pequeno, numa simples hóstia, e muitas vezes é esquecido em muitos sacrários, abandonados. Jesus ali completamente escondido na espécie eucarística, e muitas vezes vulnerável a tantos sacrilégios e profanações. Podemos olhar e contemplar a humildade de Jesus, e olhando para Jesus podemos ver Francisco como esse homem do Evangelho, um homem que em tudo quis imitar nosso Senhor. Francisco vivia uma vida também de luxo, de prazeres, filhos de pais ricos. Francisco deixa, né, a vida boa que ele tinha, né, completamente se desfaz até mesmo das vestes, fica nu, né, e a partir daquele momento Francisco desce, né, Assis está bem alto, né, e daí Francisco vai e desce, né, para morar com os leprosos lá na Porciúncula e assumir uma vida mendigante, uma vida de pobreza, de humildade. Francisco passa a mendigar o próprio pão, passa a viver de maneira humilde. Por quê? Porque Francisco quer ser como Jesus.
nós somos chamados também a olhar hoje para a vida de Jesus, para a vida de Francisco e olhar para a nossa própria vida. E mesmo que tenhamos nascido, como diz o Papa Bento XVI, com esta gota do veneno da serpente, que é o orgulho, nós somos mergulhados no oceano da misericórdia de Deus, somos mergulhados no sangue de Cristo, que se fez humilde, que se fez pobre, para nos resgatar de todo orgulho, de toda prepotência, e nos ensinar esse caminho, como Francisco, Teresinha também soube viver, da confiança, do abandono, da entrega, da total dependência de Deus, porque só o humilde, só o pobre é capaz de se inclinar e de se abandonar completamente nas mãos do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em pé juntos professemos a nossa fé. Creio em